Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse aqui é um artigo da minha faculdade, Universidade Judaica, Zet Yosef Yeshiva University, que traz aqui um comentário de Isaías 53. Aqui nós temos aqui Rambam, né, o grande erudito. Aqui nós temos aqui a proposta, né, do estudo que foi dado esse dia, o perfil do Mashiach. Mashiach quer dizer do ungido. Yeshua é o que nós chamamos de Jesus, né? O nosso Jesus. O seu nome original é Yeshua. E temos aqui os grandes rabinos, né? A grande assembleia. Vamos ver o que eles falam quando eles pensam sobre a pessoa do Mashiach. E quando eu falo o que eles pensam na pessoa do Mashiach, do ungido, nós estamos falando do pensamento já revelado na Brit Hadashah, mas o que eles interpretam dos profetas. Por quê? Porque o judaísmo moderno, que assumiu uma forma de anti-missionários, ou seja, tanto de judeus que creem em Yeshua, né, porque tem muitos judeus que hoje já creem em Yeshua, são contra o cristianismo. Então eles tentam, né, manipular a ideia de muitas pessoas, dizendo que isso não tem nada a ver com a cultura judaica e nem com o hebraísmo. Então isso causa um pouco de intimidação. Por quê? Porque esses homens, a cultura, as literaturas, né, o peso cultural, a herança e o idioma pertence a eles, né? Então isso causa, às vezes, um pouco de intimidação a muitas pessoas, né? E muitas pessoas já têm abandonado a fé, têm até queimado o Novo Testamento, né? Mas isso ou seja, isso é um ataque do judaísmo moderno, né? Então, veja, vamos lá. O que diz nossos sábios? Aqui temos aqui o período dos sábios, né? Obras do período dos sábios. O perfil do Mashiach Yeshua na Guemará e nas palavras dos sábios do Talmud. Temos aqui toda essa seleção aqui, né? Aqui com um monte de rabinos, né? Que aqui consideram os períodos. E aqui estão os nomes dos rabinos que viveram nesse período e que fizeram comentário, é o que nós vamos ver aqui. Agora, a proposta e a interpretação rabínica moderna fala que Isaías 53 não se refere a Isaías no cativeiro. Israel no cativeiro, mas isso não é o que os rabinos antigos pensavam, pois os mesmos interpretavam Isaías 53 como sendo o Messias, como sofredor, como servo sofredor. Então, essa interpretação do Mashiach como o servo sofredor, né, o Mashiach que viria e que seria até morto, né? Isso aí não é uma coisa inventada pelo cristianismo e não é assunto isolado da Brit Hadashah. Isso era a esperança do peso cultural judaico e assim por diante, né? Claramente anunciado pelos profetas. Nós temos aqui Sefer Yeshayahu Hanavim, né? Ou seja, o livro do profeta Isaías, sobre o capítulo de número 53 do livro de Yeshayahu Hanavim, o profeta Isaías. Tá aqui. Bom, nós temos aqui o texto, né? De quem fala o profeta, de si mesmo ou de outra pessoa, seria do seu próprio povo no cativeiro ou do ungido, o Messias. A questão é o seguinte: os judeus modernos, né, que querem desarraigar a fé de muitas pessoas na Brit Hadashah, quer dizer, no Novo Testamento, então eles reinventaram esse tipo de interpretação. É óbvio, como eu disse, eles intimidam. Por quê? Porque eles vão para o hebraico, eles vão trabalhar nos aspectos dos tempos verbais e vai confundir. Então, a pessoa fica difícil uma pessoa combater, debater de uma forma lúcida, né, gramatical, se ele não tiver o conhecimento do hebraico.
tanto da cultura e como hebraica. Observe que aqui eu estou demonstrando esse texto aqui para vocês, por quê? Porque eu estudo também cultura judaica, né? Então, observe que aí lhe oferece ferramentas dentro da própria tradição judaica para você pensar melhor, para você até refutar esses tipos de argumento. Vamos ver rabinos aqui, ó, por exemplo, que viveram de 1508 a 1600. O rabino Moisés Alicher diz: nossos sábios rabinos, com uma só voz, aceitam e afirmam em comum opinião que o profeta discursa sobre o Messias e nós devemos aderir ao mesmo ponto de vista. Observe, né? Então, ele está dizendo, ou seja, ele está dizendo, reafirmando que os sábios, ou seja, nas literaturas, nas interpretações da Torá, dos textos da Tanakh, ou seja, dos Neviim, os profetas, ali, Isaías 53, está falando do Mashiach, não está falando simplesmente do sofrimento de Israel. Nós temos Rabino Abravanel, que é muito conhecido dentro do judaísmo, que viveu de 1437 a 1508, diz: esta é também a opinião de nossos próprios homens instruídos na maioria dos seus midrashins. Ou seja, esse peso, por exemplo, na Guemará, no Midrashim, no Midrash, os sábios, né, os grandes sábios, os grandes mestres, dizem aqui, Abravanel, que essa também era a postura dele a respeito da interpretação de Isaías 53. Eu poderia colocar muitas questões aqui do Zohar, para vocês também entender a interpretação, também, claro, de judeus racídicos, né, dentro de uma revelação Sode, a respeito de Isaías 53. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou colocar para vocês. Aqui temos o rabino Yafat Ben Ali, na segunda metade do século X. Quanto a mim, diz ele, quanto a mim, eu vou considerá-lo como aludido ao Messias. Então, gente, simples. Tem muita gente que já abandonaram a fé e estão confusos. Por quê? Porque judeus começaram a interagir com judeus. No WhatsApp, em canais, e eles estão... E tem judeus que são extremamente apologéticos contra a crença do cristianismo. O problema é o seguinte, é claro que o cristianismo já teve os seus erros. O que acontece? Existe uma mágoa do judaísmo, principalmente aí, mágoa que foi desenvolvida aí no século... na Idade Média, né? Então houve o Holocausto, nós houve aí algumas frases bem pesadas de Martinho Lutero, nós vemos também, ou seja, o protestantismo, né? Por exemplo, houve judeu queimado na fogueira pelo... Esqueci o nome do homem, rapaz, olha. João Calvino, né, queimou um judeu na fogueira. Eu nem vou me atrever a falar o nome dele aqui, porque sempre é o nome dele, tá? Eu erro. Porém, Sorvet, um negócio assim. Eu acho que o nome dele é Sorvet. Depois vocês olham, esse é o nome dele, né? Era um médico, um judeu, né? Então é o seguinte, ele foi queimado na fogueira. E nós temos, por exemplo, Hitler, ele baseou muitos dos seus discursos nas obras de Martinho Lutero. Então, nos seus comícios, ele usava muita moralidade. Ele usava até parte do Novo Testamento, usando Jesus, como Jesus foi lá e expulsou os cambistas, né, do templo. Ele usou isso nos seus discursos. Eu tenho um livro aqui, História, não é um livro cristão, um livro de historiador, que conta, quando chega na parte da questão dos discursos de moralidade, eles citam isso, né? E ele se inspirou muito nas obras de Martinho Lutero.
Martinho Lutero, houve um tempo na sua vida que ele assumiu uma forte oposição de antissemitismo. Então, Hitler, ele assumiu, ele usou isso a seu favor. Então, o judeu sabe muito bem disso. Então, quando você vai lidar com um judeu, você pensa no judeu e o cristianismo, existe uma mancha muito forte na história, entende? Então, muitos judeus já são ensinados, desde criança já são ensinados, toda essa história. Então, por isso que intelectualmente, sentimentalmente, né, é construído um muro de concreto, entendeu? Já em si, já é uma profecia de uma cegueira. Paulo já disse, né? Tanto os profetas e Paulo já vinha profetizando sobre uma cegueira em Israel. Isso é fato, né? Só que o cristianismo, quando o cristianismo ela vem se corrompendo, você sabe que aí o cristianismo ele se corrompeu. Os nazarenos, os apóstolos, traziam a mensagem, os apóstolos dentro do seu ambiente judaico, trazia a mensagem dentro da Torá, segundo a revelação, segundo o pacto da nova aliança. Só que a história se desenrolou, né? Continuou. Então, ou seja, os apóstolos morreram, vieram representantes, então começou a haver, como já previsto pelos apóstolos, heresias. Então temos uma longa história aí de quê? Qual é a história? Uma longa história de debates, né, dos pais, os chamados pais da igreja, e aquela coisa, né? Temos a instituição católica no ano 400, que veio se formar no ano 400, com seus dogmas sistematizados, né, ou pelo menos o princípio da nem vou usar essa palavra, sistematização, né, acho que assim que fala, desses dogmas. Então, o que acontece? A Igreja Católica, ela assumiu a doutrina da substituição, que a Igreja é o reino dos céus, então ela é o reino dos céus e, ao mesmo tempo, é o Israel de Deus. Então, quem não faz parte dela, né, que morra. Então, assim, eles levavam ao pé da letra. Então, eles matavam em nome de Cristo. Então, era isso. Então, quando chega no tempo de Martinho Lutero, né, isso continua ainda, né, porque a Igreja Católica ainda está reinando. Então, a Igreja Católica vem passando como um trator. Então, quando os judeus eles pensam em cristianismo, né, o mundo hoje, quando pensa em cristianismo, eles não pensam em cristianismo assim, eles quase não vê diferença protestantismo com o cristianismo católico, né? Por isso dizem que o protestantismo, essa é a afirmação que o protestantismo é a mãe, é filha da Igreja Católica, porque saiu de lá, né? Saiu de lá tal. Ou seja, eu não vou entrar nesses méritos, porém, assim, como fator histórico, não tem como negar, né? Só que sempre penso, a questão é o que a gente. É a Bíblia, não é de onde você saiu. A questão é o resgate da doutrina bíblica. Porém, esse resgate da doutrina bíblica, né, essa rebelião de Martinho Lutero, essa reforma, tinha ainda continuava carregando dentro dela os seus requisitos, a sua personalidade, as suas doutrinas, pensamento da Igreja Católica. Isso é óbvio, né? Algumas coisas que foram sendo que foram rompidos. E já deixando aqui o meu aval, eu acredito, tá? Eu acredito que foi um plano de Deus. Pense bem, ninguém tinha acesso às Escrituras. O povo não tinha acesso às Escrituras, né? Se você acha que o povo é manipulado hoje, como é manipulado, né? Mas naquela época ninguém podia ter umas escrituras na mão, né? O povo, a Igreja Católica mantinha um monopólio, né? Então, quando você lê uma história dos historiadores, como funciona, você vai entender melhor como funciona. Então, o que eu estou fazendo? Entenda que o que eu estou falando aqui não é um curso, ou uma abordagem profunda do assunto. Eu estou falando
num sentido panorâmico, entenda. Então, se você quer entender melhor, é legal você estudar algumas obras de historiadores para você entender o contexto. Leia obra de historiadores cristãos, se tiver alguma obra de historiador judeu, mas o melhor ainda é você ler um historiador que não seja cristão, que não tenha algum vínculo religioso, né, que mesmo assim não deixa de ter as suas ideologias, né? Por quê? Porque o historiador, dizem que não, mas o historiador, às vezes, ele dá uma interpretação, né, dentro daquela história. Né? Tá lá, ele narra a história para você. Mas ali, às vezes, tem um pingo da interpretação dele, ou seja, que pode fazer você entender, trazer para você uma visão mais particular do que geral. Então, por isso que você estudar essas questões, você tem que... Não é que você tem que estudar algo bem confuso, no sentido muitas obras para ficar confuso. Não, você tem que analisar os lados da moeda, os dois lados da moeda, entendeu? Não é só ler um lado e você acreditar em tudo. Você tem que ver o ambiente político, o que estava acontecendo, até onde o que falam é verdade, quais são os exageros também, o porquê. Por exemplo, eu vi uma pessoa que, assim, de cara, bate aquele sentimento de você, até de indignação quando ele falou isso. Tipo assim, porque você pensa assim, nossa, o cara tá querendo negar o óbvio. Você pensa assim na hora, né? Você repugna aquilo, né? Porque parece que tem uns caras que querem negar a verdade para ficar na mentira. Esse é o seu sentimento. Mas na questão lá isso foi que ele me falou, que ele me falou, tá? Que ele me trouxe historicamente. Mas é claro, não me convenceu muito não. Porém, eu digo para você que ainda é um erro de eu não ter estudado. Ele me fez o apontamento. Agora, o que eu devo é realmente ir lá e ver o que estava acontecendo. Veja, dizem que esse judeu aí, dizem que ele não foi queimado, historicamente, ele não foi queimado só por causa da doutrina da Trindade, porque ele escreveu contra a doutrina da Trindade. Tá? Ele me apresentou essa história e me apresentou até um site demonstrando a história. Porém, eu não sei se no dia eu salvei, se eu salvei, tá aí um monte de bagunça minha aqui que agora eu não vou encontrar. Mas aí ele disse que esse judeu já vinha fazendo crimes, já era procurado por crimes. Então, ajuntou a insistência dele apologética contra a doutrina da Trindade, né? E o protestantismo também, o protestantismo era envolvido com a política, ou seja, naquela época havia penalidade de morte. É como os americanos, né? Os americanos, qualquer presidente lá pode ser cristão, porém as penalidade de morte vão continuar, né? Porque ele é cristão, que eles vão mudar a lei. Então acredito que era a mesma coisa, né? Então estava lá o João Calvino, era um dos lados políticos da autoridade da época, e o homem foi julgado tanto por causa dessa insistência de negar a doutrina da Trindade, né? Escrevendo livro e tal. É bom você ler a história para ficar mais claro. Mas ele me apresentou uma história que esse judeu já vinha praticando alguns crimes, entende? E crimes que cabia penalidade de morte. Eu estou jogando isso aqui, não é para você acreditar, não. Eu estou jogando isso aqui, é para você agora falar, deixa eu então agora, eu vou procurar, eu vou pesquisar. Se algum de vocês aí que pesquisarem, encontrar alguma fonte, vocês me passem para mim, tá? Manda o link para mim no WhatsApp, que eu também quero ver, né? Mas eu não fui procurar a fundo isso, né? O que fica, na maioria, assim, a história que chega a nós, dentro do campo da história, pelos historiadores, é que ele foi queimado
por causa da doutrina da Trindade, porque ele estava refutando. Bom, essa é a primeira história. Qual é o nosso problema? O problema nosso é que esse é o nosso problema, é que a história chega assim, né? Porque são muitas, né, muitos que reproduzem, a gente compra como se fosse uma verdade absoluta assim na cara. Então esse é o nosso problema. Às vezes o nosso problema é não duvidar. Independente, rapaz, independente se é a religião que eu gosto ou não gosto. Uma pessoa não pode ser acusada ou condenada. A gente não pode julgar as pessoas só porque eu não gosto da religião dela. Isso não é caráter, não é verdade? Se você faz parte de uma, você é um religioso, né? Eu acredito que você preza pela justiça, o que é certo e o que é errado. Então, veja só, se você tem na tua cabeça que o outro segue uma religião errada, isso não lhe dá direito de acusar a pessoa, colocar um peso na pessoa que ela não deve também, né? Então, entende? Vocês estão entendendo? Então, é isso aí que eu quero dizer para vocês. Então, por isso tem que ter muita cautela. Isso aí cabe até mesmo que Yeshua nos ensinou, né? Ó, não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Quem julga segundo aparência, né, são os hipócritas. Os hipócritas sempre julgam as pessoas pela aparência. Aí esses hipócritas cabe lá em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não seja julgado. É nesse sentido, né? Na medida que você julgar as pessoas, você será julgado também. Então, pare e pense. Às vezes você é atacado por outras, acusado por outras pessoas como colheita, né? Qual é o seu comportamento com a vida das outras pessoas? Então, a maneira que você julga as pessoas, também você vai ser julgado. Se você julga injustamente, é óbvio que você também, muitas das vezes, vai ser julgado injustamente. Então, devemos ponderar os nossos caminhos. Então, nós temos aqui mais um comentário, né? E nós temos aqui mais outro comentário de Targum, o Targum de Yonatan, no século IV, né? Da introdução em Yeshayahu Hanavi. Ele dá uma introdução, né, do Yeshayahu Hanavi. Nesse Targum, né, lá do quarto século, claro, isso aqui dentro de tudo do seu contexto judaico, ele coloca assim, ó: eis meu servo, o Messias. Ele coloca no seu Targum. Aquele que ainda não... Eu não vou ficar levantando aqui para vocês entenderem o que é o Targum, qual é o tipo da equivalência de tradução do Targum, quem é. Eu não vou entrar nisso aqui agora, né? Se você quiser saber, você que é estudante, pega aí, faz alguma pesquisa sobre o Targum de Yonatan, você vai ver quão é importante essa obra, tá? Nós temos aqui Gersonides, de 1288 a 1344. Observei aqui que temos 79 páginas. É muito comentário profundo. Vai ter aqui muito comentário, explicações aí, entendeu? Dentro das obras do Talmud. Por enquanto, aqui é só uma introdução. Uma introdução de 1988, de 1984, no Sefer Devarim, que é o Deuteronômio 18, de fato o Messias é o tal profeta, pois indica que o Midrash, Midrash é obra judaica, fonte judaica, no servo, no verso, eis meu servo. Então temos aqui mais um rabino ele está fazendo conexão, Deuteronômio 18, né, com os comentários do Midrash, que está no Talmud, referindo-se que Isaías 53 está falando do Mashiach. Isso aqui é só introdução, viu? É só uma introduçãozinha. Eu vou ficar só por isso aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui nós temos o Midrash Terumam, né? O Terumam, na Parashá, Midrash, né? Mais comentário. Fonte. E aqui agora que é tudo, esse aqui já são comentários também da fonte de literatura judaica, né? Yakut Shimeoni, né? Então,
essa parte do Talmud cita, né, ali o Rabino Simeão, que também faz um comentário. Aqui, ó, beleza? Agora é um monte de comentário. Temos aqui também, né, Maimônides. Temos aqui também o Midrash Tanhuma novamente, falando. Observe, amados. Então, tá aqui. Tá? Isso aqui faz parte da nossa faculdade Zeit Yosef Yeshiva University. Esse aqui. Que o Eterno abençoe a todos vocês, tá bom? Lehi Travot.